Vamos falar de um assunto bem complexo hoje. Secote. Esse é o nome da controversa mega prisão de El Salvador. Ela foi criada para ser a resposta definitiva para a crise de gangues do país. Mas acabou virando uma solução que trouxe paz a um custo que o mundo todo ainda tenta entender. Olha, essa declaração já deixa o tom da conversa bem claro. A Secote não foi feita para reabilitar ninguém, não tem meio termo, né? Ela é uma fortaleza projetada para ser uma sentença final, um lugar de onde simplesmente não existe escapatória. E quando a gente fala em mega prisão, não é exagero. A escala é impressionante. 40 mil vagas. E não é para qualquer criminoso, não. Estamos falando da elite das gangues, sabe? Os líderes e os membros mais violentos que passaram anos aterrorizando El Salvador. Aí fica a pergunta, né? Como é que um país tão pequeno, com só 6 milhões de habitantes, chega a esse ponto? Ao ponto de precisar de algo tão extremo? Bom, a resposta está em décadas de uma violência que fugiu completamente do controle. Então vamos lá. Para a gente entender o porquê da Secote, primeiro a gente precisa ter uma noção do nível de controle que as gangues tinham sobre o país inteiro. Imagina só. A vida cotidiana era basicamente dominada por duas gangues rivais gigantescas, a MS-13 e o Bairro 18. E não era só uma briga de rua, não. Era um domínio total sobre a vida das pessoas. Elas extorquiam comerciantes, recrutavam jovens à força e travavam uma guerra brutal, com famílias inteiras presas no meio do fogo cruzado. E o resultado dessa guerra toda está nesse número aí, 104. Essa era a taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes. Isso transformou El Salvador num dos lugares mais perigosos do planeta. Viver lá era sinônimo de viver com medo. Ponto. Diante desse caos total, o governo tomou uma medida drástica, sem precedentes, uma verdadeira guerra contra as gangues. E a velocidade com que tudo aconteceu foi, assim, impressionante. Em março de 2022, o governo declara estado de emergência, o que suspende direitos constitucionais e abre caminho para prisões em massa. Apenas 7 meses depois, a Secote já estava de pé, erguida do zero, e logo em seguida as transferências começaram. O resultado disso tudo? Mais de 70 mil pessoas presas. Para a gente ter uma noção do que isso representa, estamos falando de quase 2% de toda a população adulta do país. É uma operação numa escala que poucos lugares no mundo já viram. Ok, mas como é que essa fortaleza funciona na prática? O que exatamente torna a Secote um lugar de onde, supostamente, ninguém consegue escapar? A segurança lá foi pensada em camadas, uma mais impenetrável que a outra. Pensa comigo. Primeiro, um muro de 9 metros de altura, vigiado por 600 soldados. Se passar por ele, tem uma cerca elétrica com 15 mil volts. Depois, bloqueadores de sinal cortam qualquer comunicação com o exterior. E mesmo que alguém, por um milagre, superasse tudo isso, cada módulo da prisão funciona como uma prisão dentro da própria prisão. O controle é absoluto. E eles misturam alta tecnologia com umas soluções, digamos, primitivas. Tem câmera para todo lado, guardas patrulhando em passarelas suspensas, mas olha o detalhe. Até as pedrinhas no chão são a medida de segurança. Elas fazem barulho, denunciando qualquer movimento furtivo. E para completar, as luzes nunca se apagam. Nunca. Bom, se fugir é uma impossibilidade, como é a vida para os milhares de detentos lá dentro? A realidade diária foi projetada para ser esmagadora. As condições lá dentro são bem difíceis de imaginar. Pensa só, meio metro quadrado de espaço pessoal. Dormir em beliches de metal frio, sem colchão, sem travesseiro. Dividir 2 banheiros com até 150 homens. E talvez o mais devastador de tudo, o contato com o mundo exterior é zero. Nenhuma visita da família é permitida. Essa frase de um dos detentos mais notórios, conhecido como Psycho, resume a desesperança do lugar. Ele basicamente reconhece que a vida que ele levou o trouxe até ali, até aquele ponto final. Os corpos dos detentos contam suas próprias histórias. As tatuagens ali não são só arte, são como um currículo da violência. Uma lágrima significa uma vida tirada. O número 13 ou 18, lealdade à gangue. É a história criminal deles literalmente escrita na pele. A rotina é uma arma psicológica feita para quebrar o espírito. A dieta é sempre a mesma: feijão, arroz, macarrão, sem carne. E aqui vem uma das táticas mais ousadas. Inimigos mortais da MS-13 e do Bairro 18 são forçados a viver juntos no mesmo espaço minúsculo. Qualquer deslize, qualquer quebra de regra resulta em isolamento total na escuridão. Então, a gente chega no ponto crucial.
Isso funcionou. Toda essa repressão brutal, essas condições desumanas, trouxeram os resultados que foram prometidos? E aqui, os números contam uma história chocante. A taxa de homicídios, que chegou a 104, despencou para apenas 2,4. É uma queda vertiginosa. Em termos de segurança pública, a transformação é radical. El Salvador saiu da lista dos países mais perigosos do mundo para se tornar um dos mais seguros da região. E a postura do governo é de tolerância zero. Quando surgiram boatos de que as gangues do lado de fora planejavam retaliação, a resposta oficial foi essa ameaça aí, direta e brutal. Qualquer ação externa resultaria em punição coletiva para quem está dentro. Fome total. É aqui que o sucesso da operação encontra o seu dilema mais sombrio. De um lado, a paz voltou para as ruas. As pessoas se sentem seguras de novo. Do outro, o custo humano. Dezenas de milhares de prisões, e entre eles, segundo muitos relatos, inocentes que foram pegos nessa rede, e as famílias sem qualquer contato não têm como saber se seus parentes estão vivos ou mortos. O que nos leva à pergunta final. O modelo da Cecote é um novo paradigma de justiça, um exemplo a ser seguido? Ou é uma violação de direitos humanos que só esconde o problema, adiando uma explosão que é inevitável? A resposta para isso vai definir não só o futuro de El Salvador, mas talvez o de outras nações que enfrentam dilemas parecidos.